Olá, sejam todos muito bem-vindos ao lançamento do Rádio Studio XE5 com suporte a Android. Esta que é provavelmente a versão mais aguardada do Delphi em toda a sua história. Esta release é um marco muito importante na história do produto. Ela não somente disponibiliza o suporte a Android, algo realmente muito aguardado pela comunidade Delphi, também por usuários de outras plataformas, como também ela sinaliza a capacidade, a vocação do Rádio Studio de ser uma ferramenta multiplataforma com suporte nativo a cada uma destas plataformas, com suporte nativo ao Windows 32, 64 bits, OS X, iOS e agora Android e muito mais que vem aí pela frente. Então, esta é a nossa agenda de hoje. Nós vamos falar um pouco desse cenário multi-device que estamos vivendo, de uma diversidade enorme de dispositivos e de sistemas operacionais distintos. Também as consequências de ainda ter as suas aplicações e a sua empresa somente suportando desktop, não importa se aplicações web ou aplicações Windows, porém calcadas em desktop, dependentes de desktop de tradicional, que esteja lá em uma mesa tradicional. Também vamos falar sobre os erros mais comuns que os desenvolvedores cometem ao migrar suas aplicações para dispositivos móveis e como você pode evitá-los, e mostrar como está suportado o Android dentro da ferramenta, como é desenvolver para Android e iOS ao mesmo tempo, a partir de um único projeto, uma única base de código. Ok? Então, esta é a nossa agenda para hoje. Um pouco sobre a Embarcadero. A Embarcadero foi fundada em 93, tem hoje algo em torno de 3 milhões de clientes, estamos em 29 países, temos 5 centros de pesquisa e desenvolvimento espalhados pelo mundo e estrutura de venda e suporte mundial com parceiros em praticamente todos os países. Este é nosso leque de produtos, então, obviamente, além do nosso assunto de hoje, de desenvolvimento, que é a suíte Rádio Studio, nós temos ferramentas para arquitetura e modelagem com RStudio e temos ferramentas para desenvolvimento, análise e performance de banco de dados com a suíte Power Studio. Além do nosso banco de dados Interbase, agora disponível também para Android, além de iOS, além de Windows, OS X, Linux. Então, este é nosso leque de produtos, isto é o que a Embarcadero oferece ao mercado. Bem, vivemos hoje em um mundo multi-device. É fácil constatar isso se você observar a evolução dos dispositivos que seu usuário final utiliza no seu dia a dia. Então, tivemos aí um período de domínio pleno das tecnologias Windows, ou o Intel, como se diz, plataforma Windows sobre processadores Intel. Depois, uma diversificação com o uso de browsers e aí o surgimento de diversos browsers, e competidores, e não somente o Internet Explorer no Windows. Então, com o surgimento dos diversos browsers, passamos a ter um leque um pouco maior de clientes distintos, podendo, por exemplo, ter um browser em um ambiente que não o Windows, acessando uma aplicação. Porém, olhando para o mercado hoje, observamos uma revolução que de início foi silenciosa, mas hoje tem se mostrado extremamente relevante para o mercado de aplicações, que são os dispositivos móveis. Então, estima-se que hoje já temos conectados em rede mais de 1 bilhão de dispositivos móveis. Então, nós estamos alcançando a marca dos PCs tradicionais, então nós vivemos um cenário realmente, provavelmente não esperado pela maioria das companhias aí que desenvolvem aplicações. Esse gráfico mostra, para você ter uma ideia, o período de domínio da plataforma Windows, porém aqui, entre 2007 e 2009, uma ascensão das plataformas móveis, como o iOS da Apple e o Android. Então realmente um cenário antes nunca verificado, a quantidade de novos dispositivos e novas plataformas, porque diferente de você ter outro sistema operacional para PC,
concorrendo aqui, na verdade nós estamos falando também de outro tipo de hardware, não é somente um outro sistema operacional, é um outro hardware, é uma outra plataforma, é uma outra maneira de se fazer as coisas, né? Uma pesquisa, ela foi executada em algumas datas, né, tentando predizer quando o número de tablets conectados iria superar o número de laptops. E a primeira vez que essa pesquisa foi feita, em 2012, ela apontava que isso ocorreria em 2016, porém, novamente em setembro de 2012, no mesmo ano, ela apontou essa supremacia dos tablets para 2015, porém, este ano, em janeiro, essa pesquisa foi novamente efetuada em diversos mercados e o resultado é que os tablets conectados vão passar os PCs, os notebooks, ainda este ano, né, em 2013. Então, isso significa que o seu usuário final, o seu cliente, ele provavelmente tem acesso a um dispositivo móvel e provavelmente ele gostaria de estar acessando as suas aplicações com o conforto do dispositivo móvel, no seu smartphone, no seu tablet, esteja ali onde estiver, né? Um outro detalhe é que, para além deste ano, né, 2013, a expectativa é que surjam outros competidores. Então, não somente o que já está consolidado hoje, como iOS e Android, mas está chegando aí os tablets com o Windows RT, né, Windows RT, e são bastante interessantes também. Então, é um mercado em expansão e que não vai parar por aí, como você vê as Smart TVs, dispositivos embarcados para automóveis, por exemplo. Neste outro gráfico você tem a visão atual, né, da entrega, da venda de dispositivos de PCs e tablets, né, aqui focando somente tablets, e digamos, uma previsão para 2016. Né? Então você vê um predomínio aqui dos sistemas operacionais móveis, né, sobre a plataforma Windows, quando considerando PCs móveis, ou seja, notebooks e tablets, né? Também, especialmente com relação a smartphones, a celulares, né? Então, a participação de cada player aí no mercado mundial de smartphones, né? Então, um domínio aqui que provavelmente vai se acentuar com relação a Android, né? Porém, uma participação significativa da iOS e de Windows, né? Então, obviamente isso são previsões, mas basicamente é o que estamos observando aí no mercado. Aqui é uma visão da entrega de equipamentos, né, da venda de equipamentos, somente focando o segundo quarto de 2013, né, em milhões de unidades. Então tem alguns números aqui interessantes e você consegue observar em quantidade, né, um predomínio aqui agora do Android, né, nesse mercado. Novamente, a importância do mercado móvel, né, de aplicações móveis. Então, todo dia, toda hora, você tem na mídia alguma notícia relacionada a aplicações móveis, né? Então, como novas funcionalidades, como novas oportunidades de negócio, etc. Então, realmente, o mobile está na moda, né, digamos assim. Bem, e o que isso significa, toda essa evolução, toda essa revolução significa para você, enquanto desenvolvedor, enquanto gerente de uma equipe, enquanto empresa de software, né? Primeiro, para você, né? Para você, essas mudanças significam uma oportunidade de crescer rapidamente, tanto quanto o mercado está crescendo, né? Estar preparado para desenvolvimento mobile significa crescimento de carreira, significa participar nos melhores projetos, ter a oportunidade de ser uma referência, né, na sua equipe, na sua empresa, né, a oportunidade de criar coisas que você nunca imaginou, de entrar em mercados que você nunca imaginou anteriormente. Para seu time, isso também traz mudanças significativas.
Obviamente, eles também esperam evoluir, assim como você espera, né? Porém, estão pressionados em função de tantas plataformas. Então, hoje nós podemos citar Windows, Android, iOS e OS X, mas esse leque de escolhas tende somente a crescer, né? Isso aumenta o estresse, aumenta a pressão sobre cada um dos seus recursos, né? E, como você bem sabe, desenvolvedores desmotivados podem deixar sua equipe em função de projetos melhores, projetos mais interessantes, né? E você terá que gerenciar isso sem contar com um orçamento maior. Não significa que você vai ter 3 ou 4 vezes mais orçamento em função de ter que atender mais plataformas, né? Para a sua empresa, isso também significa mudanças importantes. Primeiro, que o seu cliente ou o cliente do seu cliente espera que a empresa esteja disponível 24 horas por dia, né? Especialmente quando você fala em varejo. Então, as apps são uma forma de interagir com o seu negócio, né? E são necessárias hoje para todo tipo de negócio, para todo tamanho de negócio, né? Quem tiver preparado para isso, provavelmente conquistará novos mercados, conquistará mais clientes, né? Especialmente quando se fala em retenção, fidelização de clientes, é a história de que se você não pode atender, alguém vai atender, né? Então, estar disponível para esse novo mercado, essa nova geração que quer as coisas acessíveis via o seu smartphone ou via um tablet, é muito importante, né? Bem, e para atender isso, até agora, você tinha basicamente duas alternativas, né? Primeiro, ferramentas, né, de cada um dos fabricantes, então as ferramentas nativas da Apple, Google, Microsoft, cada uma, obviamente, só desenvolvendo para a sua própria plataforma. Projeto para cada uma dessas plataformas independente, né? E de outro lado, você tem algumas soluções geralmente baseadas em HTML5 e JavaScript, e aí tem uma dezena de soluções disponíveis, né? Que empacotam isso num formato de app, mas nós estamos falando de aplicações baseadas em script, né? Cada uma delas tem pontos positivos e negativos. Então, por exemplo, do lado das ferramentas de cada um dos fornecedores, as ferramentas nativas de cada um dos fornecedores, né, você tem a favor a interface nativa do ambiente, a performance de aplicação nativa, a segurança. Porém, contra isso, você tem a necessidade de trabalhar com múltiplos projetos, múltiplas equipes ou uma equipe multifuncional, né? E tudo isso, na verdade, significa um alto custo total de desenvolvimento, porque para cada plataforma você vai ter um projeto, você vai ter área de qualidade, você vai ter testes para cada uma das plataformas, né? Do lado das ferramentas baseadas em script, né, você até de alguma forma consegue ter uma única equipe, manter aí os custos e prazos sob controle, porém, em contrapartida, você vai estar lidando com performance de script. Então, a performance da aplicação é uma performance de script, né? A interface não é nativa, então o aspecto visual da aplicação ele vai ser, digamos, de alguma maneira, parecido em todos os ambientes, você não tem, digamos, o look and feel do ambiente nativo, né? E especialmente a questão da insegurança, né? Da segurança da sua aplicação, né? Aplicação via script é sabido que tudo que é interpretado você tem mais vulnerabilidades, né? O que nós estamos oferecendo é uma solução que une o melhor dos dois mundos, né? Desenvolvimento realmente nativo para múltiplos dispositivos. Então, você consegue ter a interface nativa, a performance nativa e a segurança das ferramentas nativas de cada uma das plataformas e também consegue manter uma única equipe, um único projeto e entregar rapidamente a sua aplicação para o mercado. É isso que o Rádio Studio está oferecendo hoje, é nisso que estamos focados. Muito bem. Nessa migração do mundo desktop para mobile, né, tal qual ocorre quando se faz, por exemplo, se migra de uma aplicação desktop para o mundo web, existem alguns erros que acabam sendo cometidos pelo desenvolvedor e nós vamos falar aqui dos 5 principais erros que os desenvolvedores geralmente cometem ao evoluir para desenvolvimento móvel, né? O primeiro deles é tentar reproduzir a experiência de um desktop no mobile, né? Então, o dispositivo móvel, ele não tem algumas coisas e obviamente é a intenção que não tenha, por isso, né, digamos, a usabilidade do dispositivo móvel é muito interessante, né, muito mais interessante do que
um PC, porque você tem lá o touch, você tem uma série de sensores, então no dispositivo móvel você não tem uma tela grande, você não tem uma quantidade de memória muito grande para processamento, você não tem teclado para entrada de texto fácil, né? E muitas vezes o vendedor acaba tentando construir funcionalidades muito complexas, né? Congestionando a interface, consumindo todo o recurso disponível no hardware, né? E isso impacta negativamente na experiência do usuário final, né? E como é que você pode evitar isso, né, nesse primeiro erro? Primeiro, identificar as funcionalidades que realmente agregam valor, né, para o usuário, o que de principal ele espera dessa aplicação, né? E construir a aplicação focada nestes requerimentos, nestas necessidades, né? Então, isso quer dizer que uma aplicação móvel ela não deve conter tudo que você contém na aplicação desktop. Na verdade, ela deve ser um acesso facilitado à informação, né? Então, sempre se preocupar com a quantidade de passos que o usuário tem que dar para concluir uma solicitação ou para concluir uma operação, né? E o RADStudio te ajuda fornecendo templates com layouts já pré-definidos, que são layouts padrões dos dispositivos móveis, né? Componentes muito fáceis de utilizar, com design consistente, e suporte nativo para diversos fabricantes, resoluções, etc. Então, esse é o erro número 1, né? Tentar colocar num mobile uma experiência de desktop. O segundo erro é não focar na usabilidade como sua principal prioridade, né? Então, o recado aqui é que existem muitas opções no mercado. Se a sua aplicação não for agradável ao usuário, pode ter certeza que ele não volta mais, tá? Então, para evitar isso, você pode sempre pensar, você deve sempre pensar no layout voltado à experiência do usuário, voltado a como o usuário está interagindo com a sua aplicação, né? E isso no RADStudio você consegue evitar, principalmente utilizando os recursos de criação rápida de protótipos. Então é muito fácil você criar ali um protótipo de como a aplicação vai se comportar e sentar ao lado do seu usuário, da equipe que está contratando esse projeto e validar isso, né? O que ele vai ver na tela, como é que a aplicação vai se comportar, né? Um terceiro erro comum é não aproveitar os recursos que você tem no sistema operacional e no hardware. Então, quando você não desenvolve de maneira nativa, você não usa o que o hardware te oferece de bom, né? Uma aplicação, digamos, via script ou via qualquer outro mecanismo, ela não aproveita todos os recursos que o hardware te dá, né? Então, para resolver isso, você deve construir aplicações realmente nativas, né? Que utiliza todo o poder que aquele hardware que o usuário está usando pode oferecer, né? Então, com o RADStudio, você consegue entregar um binário realmente nativo, né? Ao contrário de outras soluções que sempre têm uma camada de interpretação, né? Então, nós executamos diretamente sobre o processador, diretamente na CPU. E isso garante uma experiência do usuário muito interessante, isso garante performance, né? Isso garante que você consiga ter uma aplicação previsível em termos de comportamento, né? Como é que ela vai se comportar. Então, esse tipo de problema você evita construindo aplicações realmente nativas que permitam você fazer ajustes finos de performance, né? O erro número 4 é o fato de você ter que construir aplicações distintas para cada plataforma. Se você não está usando uma solução como o RADStudio, se você está usando uma solução, por exemplo, de cada fornecedor, você acaba tendo que construir aplicações distintas para cada plataforma. Significa que cada uma vai ter um tipo de comportamento, cada uma vai ter algumas features específicas, né? Ou muitas vezes correções ou novas funcionalidades vão acabar sendo liberadas em tempos distintos para o seu usuário, né? Então, você tem que gerenciar mais de um projeto. Então, com o RAD, você consegue, com uma única linguagem, uma única base de código, uma única plataforma de trabalho, construir aplicações únicas para todas essas plataformas que hoje estão dominando o mercado, né? E, finalmente, o erro número 5 é não tomar as devidas precauções com segurança, né? Então, você não deve confiar no dispositivo ou na rede para dizer que seus dados estão seguros, né? Você precisa proteger seus dados, os dados que estão no device, os dados que estão sendo transmitidos, né?
se procurar aí no Google, você vai encontrar que JavaScript tem ataques assim frequentes, né, para roubos de dados. Então, como é que eu evito isso no RADStudio? Né? Primeiro, código nativo, com código nativo você está realmente menos exposto, né? Porque um código compilado realmente é muito mais difícil de sofrer algum tipo de invasão. Né? Também a possibilidade de fazer criptografia de ponta a ponta, né, com clientes da Snap para mobile, e se você precisa de dados locais no dispositivo, Interbase2Go oferece dados criptografados diretamente no dispositivo. Então hoje nós temos o Interbase, além das plataformas tradicionais como Windows, Linux e OS X, também para iOS e para Android, com dados criptografados dentro do dispositivo. Então isso garante a sua segurança. É assim que você evita problemas de segurança com o RADStudio. Okay? Muito bem, então esta é a nossa solução. Né? Delphi ou C++, né? Então tudo que nós estamos falando aqui para Delphi também vale para C++ em alguns meses. Nós estaremos liberando aí até o final do ano também o desenvolvimento móvel para iOS e para Android de uma única vez para C++ Build. Então, tanto Delphi quanto C++ vai te dar acesso a uma gama de dispositivos de maneira nativa e preparando você aí para o futuro, para novas possibilidades que venham a surgir com um único time e um único projeto. Então nós estamos falando de código realmente nativo, aplicações realmente nativas, que são totalmente livres de script, que te dão uma ótima velocidade, que te dão previsibilidade, que você sabe como a aplicação vai se comportar em cada um dos dispositivos, né, e que lhe permite uma melhor experiência de usuário. Porque a sua aplicação nativa tira todo o proveito, tudo que o hardware pode oferecer. Muito bem, vamos para a parte prática disso tudo. Nós vamos iniciar com um tour pela IDE, vamos fazer exemplos com foco em aspectos visuais para que sua aplicação tenha um bom comportamento em ambas as plataformas, iOS e Android. Vamos falar de banco de dados, deployment, aplicações com REST, DataSnap, tudo isso ainda hoje. Um recado importante, todos os tópicos que nós vamos abordar hoje também serão vistos em detalhes durante a nossa conferência este ano, então, que ocorre no dia 31 de outubro. Tá? Então, cada um desses tópicos será alvo de uma extensa palestra durante a conferência, então todos os detalhes sobre banco de dados, boas práticas para a construção de interface, etc., DataSnap, tudo estará na conferência deste ano. Não deixe de se inscrever, porque as vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas, ok? Então, nós vamos agora para uma VM, onde eu tenho Delphi XE5 instalado. Então, essa é a ideia, né, do produto. Para quem está em versões como XE4, a semelhança é grande, é basicamente a mesma ideia, com, digamos, as features novas relacionadas a Android. Então, iniciando pelo Form Designer, né, quando você cria uma nova aplicação, você tem os templates para mobile, ok? E criando, por exemplo, utilizando esse template aqui em branco, temos agora um Form Designer também com os templates para Android. Então, se nós abrirmos aqui o combo de seleção, né, do device, você tem, além do iPhone, né, que era o que tínhamos coberto no XE4, os dispositivos para Android, tá? Dispositivos genéricos Android e a possibilidade de criar devices, né, customizados. Então, este é o Farm Designer já preparado para Android. Como você pode ver, em termos de código, né, nada muda, a aplicação terá exatamente o mesmo código da aplicação iOS. Você pode também rotacionar o Form, obviamente, para construir sua aplicação já com o aspecto visual que você espera que ela tenha. Né? Do ponto de vista de configurações, então, vou iniciar aqui por Target Platforms. Então, a novidade aqui, abrindo aqui Target Platform, você passa, além de iOS, Device e Simulator, a ter Android. E em Android é possível você enviar sua aplicação para um simulador ou para um dispositivo que esteja conectado à sua máquina, um celular com Android ou um tablet, diretamente conectado à sua máquina via USB. Em Tools, Options, na opção
SDK, agora você também pode adicionar um SDK para Android. Então, hoje, quando você instala a ferramenta, se você escolher instalar automaticamente os SDKs, o próprio instalador do Delphi instala o SDK do Android para você, na máquina, no seu Windows, por exemplo, e pré-configura o SDK aqui para você. Se você instalar manualmente o SDK, basta que você adicione aqui, apontando para o diretório onde o seu SDK está instalado. Tá? É bastante simples, um wizard. Então aqui eu tenho um SDK de Android, um SDK de iOS, de iPhone, para que possamos compilar para ambos. Okay? Então, em termos de novas configurações, SDK, né? E em Project Manager eu tenho agora a possibilidade de escolher Android. Existem algumas outras configurações que a gente vai ver durante a construção da aplicação, dos exemplos. Okay? Então, vamos lá, para um primeiro exemplo. Vamos iniciar adicionando aqui alguns controles. Né? A ideia aqui é inicialmente mostrar a vocês como é o comportamento a dinâmica de desenvolvimento, como é o workflow de desenvolvimento. Né? Então, vou adicionar aqui um toolbar, um speed button e finalmente um botão mais na interface principal. Né? Vou alinhar esse speed button aqui à esquerda e nós vamos trocar o estilo dele, então propriedade style lookup, tá? Então esse vai ser aqui meu bookmark. Aqui nós já começamos a ver algumas novidades. Nós temos já estilos preparados para a ampla maioria das necessidades. Todos os estilos já nativos da ferramenta estão previamente definidos. Novamente, geralmente surge a pergunta, posso definir um estilo próprio? Sim, pode. Você pode também carregar um estilo personalizado que acompanha a ferramenta, traz dois estilos, que você pode criar o seu próprio. Né? Mas o interessante é que, para cada um dos estilos que você utiliza aqui, ó, então, por exemplo, estou usando aqui o bookmark, né? Vou adicionar aqui uma margem à esquerda, deixar ele melhor posicionado. Né? Esse botão aqui será alinhado ao centro da tela. Né? Eu vou trocar também o estilo dele, então vou colocar ele aqui como um alerta, tá? O delete button, e trocar aqui para mensagem, o text desse botão. A primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem é o seguinte, eu vou salvar aqui a aplicação, e simplesmente trocando o nosso Form Designer, né, o template do Form Designer, por exemplo, para iPhone, a aplicação assume o aspecto visual, a interface, look and feel do iOS. Então, perceba que automaticamente você tem total aderência ao padrão de cada uma das plataformas, né, sem que eu tenha que fazer nada para isso. Os recursos são trocados em tempo no momento que a aplicação é compilada para uma ou para outra plataforma. Né? Então vamos adicionar aqui uma linha de código, um show message, né? Simplesmente para que vocês possam ver um show message executando em ambas as plataformas e respeitando o aspecto visual de cada uma delas. Né? Então, vamos colocar aqui. E eu vou executar inicialmente no Android e depois num simulador iOS e finalmente num dispositivo físico Android. Bem, para testar isso no simulador, você precisa ter o simulador executando, correndo, né? Se você está, e aí que vale uma observação importante, não é? Essa tem sido uma dúvida bastante comum aí do pessoal. Se você está em uma máquina Windows sem utilização de virtual machines, então você vai instalar tudo na mesma máquina, inclusive o seu simulador, o emulador do Android. Porém, se você está usando uma VM, o emulador não se comporta bem na VM, então você tem que instalar o emulador na máquina host, é o que eu fiz aqui. O meu emulador está instalado lá no SX, no Mac, né, que é a minha máquina host, e aí você tem aqui um subterfúgio usando o PUT, fazendo um túnel
um port forward via PUT para enviar a aplicação direto para ele. Mas isso é uma configuração que só vai precisar quem usar via emulador, e aí tem lá a documentação que explica como fazer isso, quem usar o emulador remoto, né? Então eu vou ativar aqui o emulador. Uma outra questão que também surge é sobre a questão sobre a performance do emulador, né? O emulador é lento, o emulador isso ou aquilo. O emulador é o emulador padrão do Google que nós utilizamos. A gente não pode fazer muita coisa quanto a isso, né? O emulador realmente é lento, mas ele é lento para todos os ambientes de desenvolvimento, para todas as plataformas, não só para a gente, tá? Então eu vou iniciar aqui o emulador. Enquanto ele carrega, eu vou voltar para o Windows. E eu tenho aqui alguns utilitários já pré-configurados, então aqui eu vou abrir uma sessão para o meu Mac, né? E nessa sessão é que está ocorrendo o redirecionamento das portas. Então aqui eu estou conectado como um terminal lá no Mac, né? Você pode ver. Enquanto isso o emulador está carregando aqui. Então aqui está o emulador do Android carregado. Vou voltar para o Delphi, para a máquina Windows. Deixa isso daqui minimizado. Vou reiniciar o Android Debugger para que ele reconheça o emulador. Né? Então já listou aqui o emulador, e listou também um dispositivo físico que eu já tenho aqui plugado, é um Android conectado de USB, um Nexus 4 conectado de USB. Voltar para a IDE, e ela já deve reconhecer aqui como target o meu emulador e provavelmente o dispositivo físico. Está aqui, ó. Vamos selecionar o emulador, simples assim, salvar a aplicação e fazer o deployment para o emulador. Vai automaticamente enviar a aplicação lá para o emulador e colocá-la em execução. Está carregando aqui o nosso primeiro exemplo. Está aqui a aplicação rodando no emulador do Android com aspectos visuais nativos do Android. Mensagem, né, no padrão Android. Deixa eu reduzir um pouco das coisas aqui na tela. Muito bem. Vou rodar agora a mesma aplicação no simulador do iOS. Então, para isso, inicialmente vamos carregar o PA Server. Você já conhece, boa parte de vocês provavelmente já conhecem. Então, o PA Server é um assistente de deployment utilizado para o OS X. Então, o que nós temos que fazer é iniciar o PA Server. Ele ouve alguns IPs, no caso o IP da máquina host, né? Então eu estou utilizando aqui esse IP do PA Server, é o IP da minha máquina virtual. E eu vou configurar este IP aqui na minha IDE do Delphi. Então, lá em Tools Options novamente. Em Profile Manager eu já tenho pré-configurado uma conexão com o meu PA Server, né? Está funcionando. Então, basicamente, o que temos que fazer é selecionar aqui iPhone no simulador e enviar a aplicação para o simulador. Então, da mesma forma que fizemos para o Android, a ideia vai automaticamente colocar a aplicação para rodar no simulador. Observe que a gente não alterou uma linha de código, nada, e ela vai ter todos os aspectos visuais de uma aplicação nativa para iOS. Ele vai carregar aqui o simulador, em alguns segundos vai estar na tela. E aí nós temos a mesma aplicação, porém aqui executando nativamente no iOS. Então, a mesma app rodando em iOS e Android. Este é o fluxo de trabalho, este é o fluxo de desenvolvimento. Né? Vamos fazer o mesmo agora enviando a aplicação, vou enviar a mesma aplicação para um dispositivo físico, para um Android. Então vamos lá, vou voltar para a IDE. Aqui, retornando para Android, ele já reconheceu o meu celular, está aqui conectado à máquina via USB. Então eu marco aqui o Nexus, né, e vou fazer um build da aplicação e um deployment diretamente para o dispositivo. Para que vocês possam visualizar isso, eu estou utilizando um VNC no Android, né, e refletindo a tela para vocês aqui no
na tela do computador. Então eu vou ativar aqui o VNC enquanto ele faz o deployment da aplicação. Está enviando a aplicação aqui para o dispositivo, está instalando fisicamente. Já foi. Vou startar aqui o controlador do VNC. Então aqui eu tenho a conexão estabelecida com o VNC. Vou ativar o VNC Client. Ele vai exibir o dispositivo aqui na tela. Então isso que vocês estão vendo agora é a tela do Android. Tá? Eu vou treinar aqui ó, a aplicação. E aqui está a nossa aplicação rodando direto no dispositivo. Então estou clicando aqui no celular. Ó, tá? Tem um tempo de refresh da tela, mas é a nossa aplicação rodando direto aí no dispositivo físico do Android, como vocês podem ver. Ok? Então aqui o VNC, né? E aqui a nossa aplicação rodando. Ok? Então com isso nós concluímos o workflow de trabalho, como é que você desenvolve. Né? Então você trabalha com a ideia aqui no Windows e pode fazer o deployment tanto para dispositivos físicos quanto para ambos os simuladores. Ok? Vamos então adiante. Muito bem, dando continuidade, vamos explorar um pouco mais os aspectos visuais de uma aplicação mobile no XZ5. Né? Como eu disse, a Mercader teve uma preocupação muito grande em tornar o aspecto visual da aplicação atrativo, em tornar a aplicação o mais nativa possível em cada um dos ambientes. Né? Então, vou criar aqui uma nova aplicação, de novo partindo de um template em branco, né? E vou adicionar alguns controles. Né? Então, novamente vamos rodar tanto no iOS quanto no Android. Né? Eu vou trazer aqui para a tela um combo box e um calendário. Né? Então, vou alinhar aqui esse combo box top, vou adicionar algumas margens. Então vamos lá, no topo, à esquerda e à direita. Né? Também vou adicionar alguns itens, então isso obviamente tudo pode ser feito por código, né, se você assim desejar. Vou também alinhar esse calendário ao top, né? Também colocando margens, então neste caso a margem aqui é o top, esquerda e direita. Né? Muito bem, simplesmente adicionamos os controles, vamos salvar a aplicação. Está salvo, né? Isso está valendo tanto para o iPhone quanto para o Android, obviamente. Vamos rodar a aplicação inicialmente no emulador do Android. Então agora ele já está carregado. Simplesmente mandamos executar a aplicação. Vou alternar aqui para a tela do SX, né, onde o emulador do Android está rodando. Já vai ter a aplicação na tela. Deixa eu voltar aqui para o emulador. Vai carregar. Então, simplesmente ao acessar aqui um combo, o combo adquire o aspecto visual, né, nativo do Android, o calendário tal qual, né, o aspecto visual nativo do Android. Né. Se nós executarmos a mesma aplicação no simulador do iOS, então vou executar aqui para iPhone. Vamos voltar lá para a ideia do SX. Aqui está a aplicação. Ela tem o aspecto nativo do iOS. Então, automaticamente, a ferramenta garante que você terá os aspectos visuais de cada um dos ambientes, como você pode ver aqui. Ok? Perfeito? Então, isso controles nativos, né, de cada um dos ambientes rodando aqui em ambos os simuladores. Vamos em frente. Próximo exemplo, mostrar um pouco, criar aqui uma nova interface, vamos trabalhar um pouco com o iPhone.
Vou adicionar aqui um tab control. E esse tab control estará alinhado aqui ao cliente e ele terá algo aqui como 4 botões. Né? Vou utilizar o estilo aqui em tab position. Dots, então são aqueles os dots, né, que ficam abaixo aí no seu dispositivo para fazer a transição de tela. Né? Então, isso me permite criar uma aplicação com diversas interfaces, como vocês podem ver. Então, vou adicionar aqui na primeira interface um image. E o mesmo, um outro image na segunda interface. Aqui na primeira, carregar um bitmap aqui. Então, vamos lá. Tomar aqui essa imagem para o primeiro. E para o segundo. Que é uma certa rivalidade, né? Então, percebam que visualmente você tem realmente tabs, né, reais, onde você pode colar os seus controles e construir uma aplicação multi-interface de uma maneira muito simples. Né? Se nós executarmos isso aqui em ambas as plataformas, ó, então vamos lá, primeiro para o emulador do Android. Observe que agora eu estou fazendo invertido, né? Então eu estou com um design time aqui com um template do iOS, fazendo deploy para o Android. Isso não tem influência alguma, é só o template que você usa em tempo de design. Tá? Então você tem, né, a possibilidade de troca de interface facilmente, assim como uma aplicação nativa. Né? O mesmo para o simulador. Então tá aí, cada uma com o seu aspecto visual distinto, né? Cobrindo aí essa necessidade de design de aplicações com diversos formulários. Obviamente você pode também criar mais de um formulário, mas um dos padrões, né, para o mundo mobile é a utilização desses slides com várias tabs para cada necessidade. Ok? Vamos lá. Muito bem, dando prosseguimento, vamos conhecer mais alguns controles interessantes e que receberam uma grande evolução aí para suportar ambos os ambientes. Então, vamos lá, criar aqui uma nova aplicação. O primeiro deles, que eu gostaria de mostrar, é o Listbox. Então, temos um Listbox compatível com iOS e Android. Né? Eu vou alinhar aqui o controle ao cliente, né, adicionar alguns itens, e esse controle ele é 100% compatível com ambas as plataformas, como você pode ver. Né. Você pode adicionar aqui uma série de configurações no Listbox, então, por exemplo, para cada um dos itens, né, você consegue dizer que ele tem um acessório aqui, um decorador, checkmarks, detalhes e etc. Né? Uma imagem, então diversas configurações possíveis para o Listbox, né? E lembrando, o mesmo controle funciona nas duas plataformas. Tá? Um outro cara muito legal, o ListView, com opção de search e tudo mais. Então, vamos lá, eu vou adicionar aqui, criar uma nova aplicação a partir desse template, Phone Master Detail. Né? Então, folder aqui para salvá-lo.
E aqui está, esse é um template com um master detail de um list view, né? A gente vai executar isso daqui inicialmente no emulador do Android. Depois no emulador do iOS e eu vou mostrar ele aqui também no dispositivo rodando para vocês. Já vou fazer deployment também diretamente para o iOS, então a gente já vai ter ele rodando nos dois ambientes. Deixa eu fazer aqui o deployment e vamos lá para os emuladores. Então aqui a mesma aplicação, né, rodando no Android. E aí um detalhe interessante, ó, no Android, como você tem um botão voltar, que é da plataforma, então o voltar é feito aqui pelo botão do hardware, né? Porém no iOS não existe um botão voltar, então tem um back, né, acontecendo aqui. É a mesma aplicação, como é que isso está tratado? Então isso está tratado basicamente inibindo o botão back visualmente, né, em termos visuais. Então se eu estou em Android, né, o botão back está invisível, ok? No botão back você tem uma ação que é retornar a tab, né, mas de qualquer maneira, quando o usuário pressiona o back do hardware, no caso do Android, ele também executa a mesma ação. Então a mesma aplicação, porém mantendo os aspectos visuais em ambos, né, da forma que você está vendo aqui. Muito interessante. Esse controle é extremamente poderoso. Eu vou carregar um outro exemplo com ele. Vamos lá. Que eu tenho aqui, que faz algumas coisas muito legais. Vou executar esse cara aqui. Aqui no dispositivo. Então, tomar aqui iOS Android, Androids, né, Nexus. Vou fazer o deployment. Já para release. Deixa eu exibir aqui a tela do Android para vocês, via VNC. Aqui ele vai carregar a aplicação. Aí está. Então esse é um list view, né, com algumas features interessantes, né? Por exemplo, imagem, né? Alternando o estilo, né? E com um botão aqui para você ter algum tipo de ação, modo de edição com seleção, né, como você pode ver. Então isso tudo é o list view. Tá? O mais interessante aqui, pesquisa, ó, e essa pesquisa é nativa do listbox, você não tem que adicionar código algum, tá? Basta adicionar a opção de pesquisa, então tá, faz uma pesquisa aqui por aproximação, como você pode ver. Então, este é o listbox rodando diretamente aqui no dispositivo, né, com uma série de features interessantes, como vocês podem ver. Okay? Então, aí mais um controle visual bastante poderoso, o list view e listbox, tá? Ambos serão amplamente utilizados em suas aplicações mobile. Okay? Muito bem, vamos para um próximo exemplo. Então, vamos começar a explorar os sensores, né, dos dispositivos móveis. Então, FireMonkey suporta nativamente todos os sensores, câmera, GPS, gyro, accelerometer, tudo de maneira nativa, independente do dispositivo que você esteja. É uma maneira muito simples, como a gente vai ver agora. Então, vamos começar explorando o sensor da câmera. Vamos montar uma aplicação que tira fotos, né, armazena as fotos e também compartilha as fotos por mídias sociais. E depois vamos executá-la aqui no Android. Então vamos lá, criar aqui uma nova aplicação. Em branco. Vamos mudar o layout dela para landscape, então eu quero que a aplicação tenha este aspecto visual, né? E isto nos permite, deixa eu salvar aqui, isso nos permite apresentar um outro detalhe, né, importante da ferramenta aqui em Project Options. Você tem
em Application uma série de configurações. Então, para cada plataforma, você pode escolher os ícones que você quer usar, Launching Images e etc., em diversos tamanhos, né? Em diversos tamanhos para cada uma das plataformas. Então você vai ver que os ícones e os Launch Images, eles são diferentes para cada uma das plataformas, obviamente dado ao tamanho exigido e resolução, né? Então você tem tanto para iPhone quanto para iPad, em baixa, alta resolução, e para Android. E também, bastante interessante aqui, a configuração de orientação. Então, na orientação, você pode dizer que você quer a sua aplicação correndo somente em landscape, por exemplo, como eu estou fazendo aqui agora, e isso já garante que ela vai se comportar adequadamente no dispositivo. Então, nós vamos adicionar aqui na interface um toolbar, né, ele está alinhado aqui ao top, outro toolbar, dessa vez alinhado aqui, bottom. No toolbar superior, dois botões, dois speed buttons. Então, primeiro aqui, mais um speed button. Esses speed buttons eu vou alinhar ambos à esquerda, né, left. Aqui, eles terão uma margem também à esquerda para ter um aspecto visual mais interessante. Então, aqui uma margem de 10 na left. Primeiro deles será o botão responsável por tirar a fotografia. Então, vamos lá. Tem aqui uma imagem que representa a câmera. Né? O segundo permitirá eu pesquisar uma imagem que já esteja salva no meu dispositivo. Então, um search, né, como este aqui. Vamos adicionar mais um speed button aqui na barra inferior. Ele, por sua vez, estará alinhado à direita, né, e com uma margem à direita também. E visualmente um estilo de compartilhamento aqui, por exemplo. Né? Observem que isso, a aplicação que está salva, quando eu troco para iPhone, ganha totalmente os aspectos, os ícones visuais do iPhone automaticamente. Né? Vamos continuar aqui com o template do Nexus. Para a imagem, então vamos trazer um TImage. Será o controle que receberá a imagem, uma vez que a fotografia tenha sido tirada. Né? Vou alinhá-lo aqui, Client. Né? E, finalmente, um Action List, onde estarão implementadas as ações de tirar a fotografia, de pesquisar na biblioteca e de compartilhamento. Né? Então, basta adicionar o Action List na tela. E aí, vamos lá. A partir do botão que saca a fotografia aqui, ó, Action, New Standard Action, Media Library, Take Photo from Camera. Né? Para pesquisa, Action, Media Library, Take Photo from Library. E para compartilhamento, Action, Media Library, take, Show Sharesheet Action. E pronto. Sua aplicação que tira fotografia e compartilha imagens na internet com as mídias sociais já está pronta. Nós vamos adicionar aqui uma linha de código para cada uma dessas ações, para que a imagem a ser capturada seja exposta aqui via o nosso image. Né? Então vamos dar um nome aqui para o image 1. Ele será aqui o nosso image container. Ok? Então vamos lá implementar as ações. Então, quando eu tirar aqui a foto, né, a partir da câmera, eu tenho aqui um evento quando finalizar o clique, né, quando o usuário faz o clique da imagem. Então, quando você aceitou a imagem, vai ocorrer esse evento aqui. Então, vamos implementá-lo. O que eu preciso fazer? Image container, .bitmap, assign, e eu recebo como parâmetro aqui ó, a imagem que foi tirada. Então, passo como parâmetro image. O mesmo nós vamos fazer quando o usuário localizar uma imagem em sua biblioteca local. Então, did finish take action, a mesma coisa, mesmo código. E finalmente no sharesheet, no before execute do sharesheet, eu vou entregar essa imagem para o sharesheet. Então, vou tomar aqui a ação do sharesheet. Vamos colocar aqui sharesheet action.bitmap.assign image container.bitmap. E está pronto. Tá? A nossa aplicação que tira fotografias e compartilha na internet. Então, eu vou rodar essa aplicação no dispositivo. Aliás, inicialmente, deixa eu rodar aqui no simulador
do iOS, para que vocês observem um detalhe, né? Então, vou trocar aqui para iOS Simulator. Já está aqui configurado como Landscape, né? Modo Release. Vamos dar um Run. E o Delphi vai fazer o deployment para o simulador do iOS. Quero mostrar dois aspectos aqui interessantes para vocês. Primeiro é que automaticamente o simulador já está em Landscape, né? Isso é interessante. O segundo, e tudo isso é o PA Server que controla. O segundo é que ele escondeu aqui a ação de tirar fotografia no simulador. Por quê? Porque o framework é inteligente o suficiente para descobrir que aqui não está presente um hardware de câmera. Afinal, isso é um simulador. Então aqui não tem o hardware da câmera no simulador, ele oculta a ação automaticamente. Tá? A ação se torna invisível. Consequentemente, o botão que ela está ligada também. Muito bem. Vou fazer aqui o deployment para o dispositivo e mostrar para vocês a aplicação de câmera rodando aqui no Android. Então vamos lá, eu vou abrir aqui de novo o nosso VNC. Essa é a câmera rodando no Android, tá? Então, vamos lá, tirar aqui uma fotografia, ó, tá, do ambiente. Tem aí, obviamente, um delay, né, em função desse VNC, né, mas vou tirar aqui a fotografia. Ok. Vamos usar essa imagem. Agora a imagem já está no nosso componente da image, né? E nós podemos fazer o compartilhamento dela com as mídias sociais, ó, por exemplo, Facebook, Google+, etc., desde que você tenha esses clientes previamente configurados, né, no seu dispositivo. Então, facilmente, como vocês viram, você constrói uma aplicação que interage com os sensores do dispositivo, né? Muito interessante, né? Com pouquíssimo código a gente consegue fazer realmente muita coisa com o Delphi XE5. Então, vamos encerrar aqui o VNC, voltar aqui para o Delphi. E aí o próximo exemplo, a gente vai continuar explorando os sensores. Então eu vou carregar aqui um exemplo que tem, que faz o tratamento, né, do GPS, tá? Então, basicamente que você tem um componente aqui para o sensor, que faz a leitura do sensor, e dispara um evento quando a localização se altera, né? Dispara um evento te dando a nova localização, latitude e longitude, né? Depois nós estamos plotando isso aqui no web browser, usando o Google Maps, tá? Então, a interface bastante bacana aqui, né? A mesma, você pode observar, por exemplo, para iPhone, né? E nós vamos rodar então a aplicação aqui no dispositivo. Eu vou inicialmente conectar aqui a internet, bem, porque a internet é necessária por conta, obviamente, do Google Maps, né? Vamos exibir aqui o dispositivo no VNC novamente, fazer aqui a conexão. Está aqui essa aplicação então, que dá a sua coordenada geográfica, né, com o mapa sendo exibido aqui no Google Maps, ok? Então a gente pode desativar, ativar o sensor, e aí você tem o posicionamento ocorrendo exatamente aqui onde nós estamos, né? Então esse é mais um exemplo de utilização de sensor, como vocês podem ver, extremamente simples, né? A aplicação, pouquíssimo código, basicamente fazendo a leitura do sensor aqui e exibindo no Google Maps, ok? Porém, o que o sensor te retorna aqui é latitude e longitude, certo? Vamos lá. Mais alguns exemplos interessantes. Então, vou voltar aqui para o dispositivo, tá? Gostaria de mostrar mais alguns casos aqui que são legais, que são evoluções em termos da construção de interface, né? Então, vamos lá. Falando em sensores, vamos seguir aqui, por exemplo, com o Gyro. Então, esse cara aqui, ó, gyroscope. Vamos ver rotação de imagem. Então, aqui utilizando, ó, o touch, né, os dedos, eu consigo fazer rotação de imagem, tratando um evento de touch, tá? Então você tem aqui um componente para fazer o tratamento do touch, né, de gestos, no caso, são gestures. Fazendo zoom da imagem da mesma forma, então utilizando um gesto para fazer zoom, como vocês podem ver. Tá? Tem mais. Orientação,
Então aqui a orientação do dispositivo, né, em função do posicionamento. Ó, eu estou aqui alternando a posição dele, né, em termos físicos, e você tem a orientação que o dispositivo está. Né, isso é legal para jogos, esse tipo de coisa. Então, a orientação em relação aí ao eixo X, né, do aparelho. Obviamente, os sensores, eles variam, né, em função de cada aparelho. Então, você pode ter uma ou outra funcionalidade, porém, o framework consegue detectar isso e facilita isso para você tremendamente, né. Algumas interfaces interessantes, avançadas, então vamos lá. Tab sliding, por exemplo. Então aqui, usando gestos também, para fazer, alternar entre as telas, né? Então aqui eu estou usando o dedo, né? Usando gestos, arrastando na tela, fazendo o slide do formulário, né? Como você pode ver. Dois caras aqui legais já partindo um pouco para aspectos visuais, como, por exemplo, o uso de 3D, né, de primitivas gráficas do FireMonkey, né? Então, esse cara aqui, ó, te dá, faz um 3D, né, com a tela, tá? Também pouquíssimo código aqui para fazer isso. Esse outro, deixa eu ver aqui, planetas. Então você tem ele em landscape, né, com rotação, ó. Então, esse cara aqui também, utilizando os recursos do FireMonkey de 3D, esse refresh que você está vendo é devido ao VNC, tá? No aparelho, a imagem perfeita, tá? Então, aí, rotacionamento, né, de imagens, ok? Usando recursos de 3D do FireMonkey. E eu gostaria de mostrar algumas interfaces avançadas antes da gente passar para a parte de banco de dados. Então, vou tomar aqui um exemplo, ó, que é muito interessante, que é esse cara aqui, Photo Editor, tá? Então, o Photo Editor é um projeto bastante completo e mostra algumas técnicas que são interessantes. Geralmente o pessoal pergunta muito sobre isso, né? Então, vou passar um pouco pelo código aqui, tá? Então, vamos lá. O que tem de legal aqui? Primeiro, que essa aplicação ela tem uma interface para o telefone e uma para o tablet, porque por ser uma aplicação que tem mais opções, então foi interessante construir interfaces distintas para cada uma dos ambientes. É um editor de imagens, né, simplificado, mas é um editor de imagens, que permite você aplicar alguns efeitos visuais nas imagens, são features do próprio FireMonkey, né, e aí você tem um formulário para telefone e um formulário distinto para tablet, né, onde as opções têm mais opções, devido ao espaço da tela. Então, isso para exemplificar como você pode fazer duas interfaces. E como é que eu detecto se eu estou em um e outro? Então, existe um código aqui no source do projeto. Ó. Depois, esses exemplos todos estarão disponíveis. Né? Então, esse código ó, no iOS e esse código no Android, ele consegue detectar onde eu estou. Estou num tablet ou eu estou em um smartphone. Né? Então, obviamente, isso é um recurso de hardware, então cada um à sua maneira, né? Então eu uso um ifdef aqui para saber se eu estou no iOS ou no Android, e a aplicação vai se comportar corretamente em cada um dos dispositivos, né? Com uma série de features aqui. Outra coisa interessante é que você tem o conceito aqui de herança aplicado no projeto. Então, também nas aplicações móveis com o FireMonkey, você pode utilizar herança. Né? Então, nós temos aqui um main form, onde estão os principais tratamentos de todo o projeto. Né? Então, está tudo aqui nesse formulário, ó, as actions e etc., né? Os tratamentos de imagem que foram aplicados. E esses dois caras são heranças desse main form, adicionando uma outra característica em função de ser para o telefone ou para o tablet. Ó. Tá? No caso do tablet, com mais efeitos. Então, se nós observarmos a aplicação aqui rodando, ó, vou voltar aqui para o nosso VNC, é esse cara que está rodando aí. Então, eu vou carregar aqui uma imagem, né? Por exemplo, essa que a gente estava usando há pouco, né? E posso aplicar efeitos, como você pode ver, né? Aqui, diversos, né? Então, esse é o Photo Editor, né? Mostrando algumas características interessantes, como é esse caso, também o compartilhamento, obviamente, né?
como é esse caso de ter um formulário distinto para um dispositivo maior e outro menor, né? Então é isso daqui, ok? Você tem aí os efeitos de Blue, Sharpening e etc. Né? Ok? Muito bem, então essa é uma interface interessante. Uma outra é esse cara aqui, deixa eu fechar esse, e uma outra é esse, foi criado pelo pessoal lá da Espanha, inclusive para demonstrar para um cliente, né? Então é de uma imobiliária, né? Então aqui você tem uma interface já bastante evoluída, né? Um exemplo de como construir uma interface bastante avançada, com slides e etc. Né? Então, pesquisa e um splash screen. Né? Então, esse também é um exemplo legal de como fazer a aplicação funcionar bem. Aqui, nesse caso, é o mesmo formulário para tablet ou para smartphone, né? Ele se adequa. Tá? E se nós olharmos aqui a aplicação rodando aqui no dispositivo, então vou carregá-la. Só... Aqui está, fazendo aqui a carga. Tá? E aí você tem a aplicação, tem opções de pesquisas, né? Mas o mais legal, ó, você tem um slide aqui com diversas opções, obviamente, elas não estão implementadas, é só o exemplo do menu, né? Como é que eu construo esse menu, por exemplo, tá? E como é que eu retorno lá para a tela principal, preencho as opções que eu quero, né? Por exemplo, e faço a minha pesquisa, dando aí o resultado, né, que eu quero, tá? Faço meu search. Então, esse é um exemplo legal de uma interface já bastante evoluída. Como é que eu construo isso? Então, tá aí um exemplo para vocês. Ok? Muito bem. Continuando com o nosso webinar, vamos falar agora de aplicações com banco de dados, DataSnap e REST. Então, saindo agora somente da preocupação com a interface, vamos falar um pouco do back-end da aplicação. Vamos separar esse assunto em dois. Primeiro, dados locais, né, e depois dados remotos via DataSnap. Então, falando de bancos de dados locais, isso tudo que nós vamos conversar vale para iOS e vale para Android. Você tem duas opções para bancos de dados locais. São elas SQLite e Interbase. Então, em conjunto com o XE4, né, no início deste ano, nós liberamos o Interbase para iOS. Agora estamos liberando o Interbase para Android. Então, o Interbase roda tanto em Windows, Linux, OS X, quanto iOS, quanto Android. E o mais interessante é que, no caso do Interbase, você tem o mesmo arquivo de dados, o mesmo GDB para todas as plataformas. Você pode criar o banco de dados em Windows e copiar para iOS ou copiar para Android, pouco importa. Né? É totalmente transparente. Então, falando em dados locais, essas são as opções. Né? Isto num cenário geral, global, não é somente RadioStudio. Né? Globalmente falando, você pode utilizar SQLite para iOS e Android, compatível, e pode usar IBLite ou IB2Go. A diferença entre IBLite e 2Go é que o IB2Go oferece algumas funções adicionais de segurança, então permite criptografia da base. Já o IBLite não permite criptografia da base. O IBLite é free, tal qual o SQLite. Então você pode usar o IBLite se quiser e pode distribuir sua aplicação livremente. Se quiser utilizar criptografia, aí é necessário Interbase 2Go. É o único banco com esse tipo de recurso no mercado de aplicações móveis, com criptografia embarcada. Okay? Então, para falar de bancos de dados locais, nós precisamos falar um pouco sobre Faridac e LiveBinds. Faridac é o nosso novo framework para acesso a banco de dados. Né? Faridac é extremamente interessante, ele está desde o XE3, né, no produto, e agora faz parte do set de componentes do Delphi nativamente. Permite acesso a praticamente todas as plataformas conhecidas de bancos de dados que estão no mercado. É extremamente versátil, é muito fácil para construir aplicações multibanco, de verdade. E uma outra feature muito interessante, permite fácil migração de aplicações BDE. Então, na Conference, esse ano, nós vamos ter um tutorial de migração de aplicações BDE. Então, se você ainda tem legado de BDE, quer vir para a Faridac,
tirar o BDE, tornar sua aplicação 100% com acesso nativo, nós vamos ter esse tutorial no Conference, tá? Não deixe de fazer lá a sua inscrição. Então, FireDAC é perfeito para aplicações multiplataforma, ele já é nativamente multiplataforma. Sempre surge a pergunta, mas e a DB Express? Vocês vão abandonar a DB Express? Não, de maneira alguma. A DB Express continua no produto, tanto não vamos abandoná-la que a DB Express também está disponível tanto para iOS quanto para Android. Então, se você está migrando uma aplicação e está em DB Express, você pode continuar usando a DB Express, e a DB Express está preparada para iOS, está preparada para Android. Porém, FireDAC é a plataforma para o futuro. Então, novos projetos, recomendo fortemente que você utilize FireDAC. FireDAC também está disponível para iOS, para Android e estará para futuras plataformas aí que nós vamos suportar. Então, isto sobre FireDAC. E LiveBinds. Para quem não conhece, Visual LiveBinds permite que você conecte visualmente qualquer tipo de controle numa aplicação Delphi ou C++ Builder. Em FireMonkey, né, para quem não teve contato com esse framework, o FireMonkey então é o framework multiplataforma, é uma abstração da VCL, porém multiplataforma. Em FireMonkey não existem controles dataware. Todo controle pode ou não receber dados. Então, normalmente, numa aplicação mobile, você vai utilizar um list box, um list view para exibir dados, como você está vendo aqui, porque são os controles que tem o look and feel de aplicações mobile. Né? Muitas vezes o pessoal diz, dá para usar o grid? Dá para usar o grid. Mas é legal? Eu, particularmente, não acho legal. Visualmente, não é interessante. Né? Esse tipo de controle, sim, é voltado para aplicações mobile. De qualquer maneira, em FireMonkey, você sempre vai utilizar LiveBinds para conectar dados, como você está vendo aqui. Tá? Isso é feito visualmente, a gente vai fazer agora um exemplo e você vai entender como isso funciona. Então vamos lá para um exemplo de uma aplicação, vamos construir passo a passo uma aplicação com banco de dados, Interbase, né, e Belite, rodando em ambas as plataformas, iOS e Android, usando FireDAC e LiveBinds. Então vamos lá. Vou voltar aqui para a máquina virtual, o Delphi. Vamos iniciar uma nova aplicação. Vou já salvar. Demo FireDAC. Já existe esse folder. Demo FireDAC 2. Então está salvo aqui a aplicação. Vamos começar a construir a interface. O que a gente precisa? De início, vou trazer um list box. Vou trazer também um toolbar. Então, o nosso toolbar está alinhado aqui ao top. O list box estará alinhado ao client. Né? Nesse toolbar, teremos um botão. Estará alinhado ao centro. Será responsável por fazer a abertura, né, da base de dados, a conexão. Então, vou colocar aqui um open e um style lookup e done button. Então, isso, como sempre, né, vale para todas as plataformas, como você pode ver. Vamos lá, vamos estabelecer a conexão com a base de dados. Então eu tenho aqui um Interbase rodando localmente. Em tempo de design, obviamente, você vai estar conectando no Interbase tradicional, um Interbase Server que está no seu Windows. Né? Depois você vai enviar o motor da base de dados, a engine do banco de dados, junto com a sua aplicação para o dispositivo. Nós vamos ver como fazer isso. Então eu vou trazer para cá, da guia FireDAC, um FireDAC Connection e uma Carry. Né? Então vamos estabelecer aqui a conexão. FireDAC Connection, duplo clique, driver Interbase. Né? Vou localizar aqui a base de dados, então vamos tomar uma base de exemplo do próprio Delphi, né? RadStudio. Então lá na pasta de demos, samples, data, o employee GDB, sysdba, master key. Né? E como eu estou usando a base local, então eu tenho que apontar aqui localhost, porque eu estou usando o Interbase Server. Né? Se tudo estiver bem aqui, nós já temos conexão. Está lá, tá conectado. Né? Vou tirar aqui login prompt. Vamos montar nossa carry. Então, carry editor, select, asterisco from customer. Vamos executar. Dá para testar carry, etc. FireDAC é muito robusto, é muito parametrizável. Para você ter uma ideia, olha a quantidade de opções que você tem em FireDAC, né, para configurar a sua conexão.
realmente muito versátil. Aqui, Fields Editor, vou adicionar os fields. Né? Muito bem, temos uma conexão, vamos estabelecer agora a ligação entre a query e o nosso listbox. Como é que eu faço isso? Botão direito, Bind Visual. Então, para quem ainda não viu esse Live Bind Editor, você tem aqui o listbox, por exemplo, e a query, né? É como um editor OML, onde você tem uma representação de cada um dos controles que você tem aqui no seu formulário. Né? Então, eu vou ligar aqui o nome do cliente, a propriedade text, o customer, e o telefone aqui no detalhe. Né? Muito bem, está conectado. Para esse listbox, vamos utilizar um template, né, de visualização. Então aqui no item, the full item style, eu vou utilizar um template, um estilo, né, com os detalhes à direita, ok? Se nós conectarmos a query, então provavelmente teremos lá o nome do cliente e o telefone, que foi o detalhe que nós escolhemos, né? Vou desativar a query, desativar a conexão. Em teoria, nossa aplicação está pronta. O que é que falta? Bem, faltam alguns detalhes, então vamos aos detalhes que são bastante importantes. Primeiro, você tem que adicionar à sua aplicação dois componentes aqui adicionais do FireDAC. Primeiro, o link físico. O link é o driver de conexão com a base de dados que você está usando. Então, ó, IB Driver Link, vou trazer para a aplicação. Basta trazer o componente para a aplicação, você não precisa fazer nada. Na verdade, o que ele está fazendo aqui é adicionar a unit do interbase, né, que representa a conexão com o interbase. Numa aplicação multibanco, você vai trazer diversos drivers físicos para cá. Eu também preciso adicionar aqui da paleta de interface de usuário do FireDAC esse Wait Cursor, porque como é uma aplicação multiplataforma, então eu preciso dizer para ele construir um cursor baseado em FireMonkey. Isso aqui também pode ser usado com VCL naturalmente. Então, em termos de componentes, aqui a aplicação está pronta. Tenho dois detalhes para cuidar. O deployment e o path da aplicação, que obviamente é o path do database, porque obviamente o path lá no dispositivo será diferente desse que nós estamos usando aqui no Windows, que está lá na minha pasta public, data, etc. Então vamos iniciar quantificando aqui o botão open, né? Então fd carry1.open. Okay. Vamos tratar do deployment. Então, project, deployment, aqui você tem um wizard de deployment da aplicação. Então você vai escolher as configurações de deployment para cada plataforma. Por exemplo, para Android, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar o motor do interbase, o GDB e o arquivo de licença do interbase. Não importa se você está usando o EBLite ou o B2Go que é pago, você tem que enviar o arquivo de licença que diz que licença você está usando. Quando você adquire o RAD, ou o Delphi XE5 ou o RAD, você recebe uma licença do EBLite para trabalhar. Então você vai lá no site da Embarcadero, faz o registro e baixa um TXT que representa a sua licença. Nós temos que enviar isso com a aplicação. Então vou adicionar aqui as features. Então eu vou adicionar o Interbase to Go. Isso já está adicionando o motor do Interbase na minha aplicação. Tá? Vou adicionar o GDB. Então o nosso employee GDB. Tá aqui. E, finalmente, o arquivo de licença, que está aqui no meu Documents, Interbase. Então, eu vou selecionar aqui um arquivo de licença. Né? Então, já temos o banco de dados e o arquivo de licença devidamente selecionado, né? Como vocês podem ver aqui. Vamos configurar, então, a pasta para onde eles serão enviados, né? O path remoto, para onde eles serão enviados no momento que a aplicação executar. Então vamos lá, inicialmente para Android, então vamos tomar aqui esse path aqui, que é o path onde está o engine do Interbase, né? Então, necessariamente, o arquivo de licença, ele deve ser enviado para esta pasta que vocês estão vendo, /license. Essa é a pasta onde o Interbase vai procurar pelo arquivo de licença. Né?
Essa pasta aqui, Assets Internal do Android, é equivalente ao Documents lá do iOS, tá? O Startup Documents, é a pasta do usuário, digamos assim, né? É onde os arquivos em Assets Internal, é onde os arquivos podem ser alterados, né? Sofrer algum tipo de alteração. As outras pastas são read-only. Então, em Employee GDB, a mesma coisa, porém somente aqui para a pasta internal. Então, o database para assets internal e a licença assets internal interbase license. Muito bem, está pronta a configuração para Android, né? Vamos fazer o mesmo para iOS. Então, para iOS, eu já tenho aqui adicionados os arquivos, né? Ou são os mesmos para o registro e o GDB. Simplesmente temos que ajustar a pasta de deployment. Então, copiar aqui essa pasta. Nosso arquivo de licença estará, então, em Interbase License. E o banco de dados estará em Documents, como podem ver. Muito bem, deployment devidamente configurado. Nós vamos agora dar o toque final, que é trocar o path onde está a base de dados localizada, onde estará a base de dados no dispositivo móvel. Então, utilizando o evento aqui Before Connect, no Before Connect aqui do nosso Faridac Connection, nós vamos fazer o seguinte: fd connection one.params.value, inicialmente o database. Então aqui nós vamos trocar o path. Temos que adicionar aqui um uses, então uses system.ioutils, tpath.get documents path, mais path delimim, mais employee gdb. Okay? E temos também que remover lá o parâmetro do host, né? Então, na verdade, o parâmetro server, né? Porque o parâmetro server só é aplicável para, obviamente, a versão servidor do Interbase. Então, server, nós vamos remover o parâmetro localhost dele, para que possamos estabelecer uma conexão local ali com o Interbase local embutido, né? Então, não tem IP, não tem localhost, não tem nada. Então tá aí, tá salva a aplicação, deployment está configurado, né? Vamos certificar aqui que a conexão está fechada. Vamos fazer o envio então para os dois simuladores, né? E depois para o dispositivo físico. Então vamos lá, inicialmente iOS Simulator, iPhone, né? Vou executar a aplicação, enviar para o simulador. A tela do simulador, está aqui a aplicação rodando no simulador, com o nome, né, e o telefone como detalhe. Vamos fazer o mesmo para Android, então, o simulador do Android, a mesma coisa. Então, nós estamos falando do mesmo arquivo GDB, do mesmo banco de dados, de Interbase, via Faridac, conectando um banco local, tanto em iOS quanto em Android. Então aí está a mesma aplicação com Interbase, rodando em iOS, rodando em Android. Como vocês viram, não há nada muito diferente do que vocês estão habituados. Ali você vai ter um DBMS completo com transaction, insert, update, delete total, tal qual você programa no desktop. E, finalmente, vamos ver a aplicação rodando também no dispositivo. Então, vou ativar aqui o VNC.
E aí você tem a mesma aplicação, né, rodando aqui no meu Android, tá? Com o banco Interbase local, usando IBLite e FireDAC, ok? Na sequência, então, vamos falar de DataSnap. Muito bem, dando continuidade, então, o assunto agora é DataSnap. E DataSnap vai cada vez mais se tornar um elemento-chave, né, em nossas aplicações. DataSnap vai ser o grande hub de conexão dos dispositivos móveis, né, no RadioStudio. Então, como você pode ver aqui, a ideia é que você centralize, né, suas regras de negócio e acesso a bancos de dados corporativos em DataSnap, né, e permita acesso de uma grande variedade de clientes compartilhando as mesmas regras de aplicação e etc. Né, mantendo tudo sob segurança, podendo criptografar dados, podendo utilizar HTTPS, etc. Né. Então, isso é o que nós vamos ver agora, um cliente Android e um cliente iOS conectando o mesmo servidor DataSnap de maneira nativa. Né? Então, nós temos conexão a DataSnap nativa, tanto no iOS quanto no Android. Okay? Nos dois. Um conector de DataSnap igual você utiliza no desktop, tal qual. Então, eu vou retornar aqui para o Windows. Vamos lá, tem aqui um projeto, né, um servidor DataSnap e um cliente mobile. Então, investigando um pouco aqui o código, basicamente é um servidor DataSnap convencional, né, acessando uma base de dados employee, né, local, um arquivo XML, e expondo essa base para os clientes. Okay? Então, aqui, obviamente, poderia ser uma conexão com qualquer base de dados, né, o mecanismo seria o mesmo. Eu vou inicialmente colocar esse servidor para rodar. Então a gente tem aqui o servidor DataSnap em execução. Ok, deixamos ele aqui. Podemos fechar aqui essas units. Vamos passar à aplicação client, né, que é onde está a novidade. Então na aplicação client, uma vez estabelecido a conexão, né, via um driver DataSnap, okay? Então aqui eu estou utilizando o IP aqui desta máquina virtual, então está aqui o IP, ó, esse é o IP que está em uso, né, da máquina virtual. Uma vez estabelecida a conexão, eu consigo tanto fazer uma conexão de dados, quanto gerar o client class, onde estão os métodos, né, exportados pelo meu servidor, nesse caso 2 métodos lá de demo, que faz o reverse string e o echo da string. Né? Então eu consigo exportar isso, gerar a unit local aqui com as classes, né, com o esqueleto das classes. Então nós temos a unit com as classes que foram exportadas, né? Então estão aqui os dois métodos que nós vamos ter acesso, ó, o xstring e o reverse string, né? Para fazer a chamada. E um data module, onde eu estabeleço então a conexão e finalmente o formulário da aplicação cliente, exatamente igual aos que nós desenvolvemos até agora. Né? Então eu tenho aqui um botão para popular os dados, um para chamar um método de reverse string e um list view que vai exibir os dados. Né? Vamos lá para o código, bastante simples, né? Praticamente não tem código, essa é uma chamada a um dos métodos do servidor, reverse string, para exemplificar o uso de um método remoto, e o open do dataset. Esse dataset está ligado a um provider, né, que está no servidor. Né? E o binding feito visualmente, né, usando Visual Live Binds. Então, o bind feito no list view visualmente, como você pode ver aqui. Essa é a estrutura da aplicação. Okay? Então, a gente vai rodar essa aplicação no iOS e no Android. Então, vamos lá. Inicialmente no simulador da iOS, iPhone. Então, vamos mandar compilar e fazer o deployment. Aí está a aplicação, fazer uma chamada ao populate, carregou os dados, e o reverse string, fazendo a reversa aqui da string, chamando um método do servidor. Vamos fazer o deployment também agora para Android. Então aqui,
Selecionei o emulador, né? Vamos executar. Ele vai carregar aqui a aplicação. Vamos testar da mesma forma. Reverse string, tá lá, e popular os dados. Então, é a mesma aplicação, conexão DataSnap nativa, em iOS, em Android, isso é muito, muito legal. Muito bem, vamos falar agora de REST. Este é nosso último assunto de hoje. Antes de passarmos para as perguntas e respostas, também vamos falar das promoções vigentes para que você possa ter o XE5 em mãos e possa desenvolver para Android, iOS e tudo que você viu hoje. Vamos falar também novamente sobre o Delphi Conference, a Embarcadero Conference, que vai acontecer dia 31 de outubro. Então, sobre REST, nós estamos liberando no XE5 um novo suporte client para clientes REST. Então, nós começamos a suportar serviços que implementam a interface BaaS, que é Backend as a Service, né? Então, através dessas funcionalidades, você pode conectar sua aplicação mobile em qualquer serviço REST que atenda esse padrão, né? Então, nesse momento, no XE5, estamos liberando aqui esta funcionalidade que é o REST Client Stack. São uma série de funcionalidades novas que permite a integração com serviços REST que estão locais ou nas nuvens, né? E no futuro, futuras releases, teremos também a possibilidade de implementar o lado servidor desse tipo de serviço com DataSnap, né? Então, você tem novos componentes REST, né, que facilitam o desenvolvimento REST, inclusive conexão do REST com LiveBinds, né, e dois novos utilitários. Esse REST Demos é uma implementação de vários serviços REST utilizando os próprios componentes do Delphi para que você compreenda como isso funciona, né, e um debug onde você pode testar serviços REST antes de implementá-los. Depois você basicamente vai copiar o URL e os parâmetros para implementar a sua aplicação, né? Então, é isto que estamos trazendo de novo quanto a suporte a REST no XE5. Então, eu vou lá para a ferramenta, vou carregar aqui um client. Então, essa é uma aplicação que basicamente faz a leitura do Delphi Feed, que é um feed aí bastante conhecido, né, sobre notícias de Delphi, e dos blogs da Embarcadero, né? Então isso consumindo via REST. Basicamente você tem aqui um IND, né, HTTP, e um XML document, né? E aí algum código, obviamente, que faz a leitura, né, a carga dos feeds, né, e popula este listbox que está na tela, colocando os títulos e os detalhes como você está vendo. Eu vou executar esse cara em dois dispositivos físicos desta vez. Então a gente vai enviar para um smartphone Android e para um tablet físico também, né? Um iPad, tá? Então isso para você ver o quão dinâmico é o ambiente de desenvolvimento, né? Porque a aplicação aqui ela está com um aspecto visual de um smartphone, no caso o Nexus, porém você vai ver que ela vai se adequar perfeitamente também à tela do iPad, porque tudo aqui está alinhado, né, utilizando os critérios de alinhamento, client, top, bottom, de maneira que a aplicação vai se comportar bem em diferentes tamanhos de interface. Okay? Então vou fazer inicialmente aqui o deployment para o meu Nexus. Vamos lá. E na sequência o deployment para o iPad, e vou mostrar os dois aqui na tela para você. Tá? Enquanto ele compila aqui, deixa eu carregar aqui o VNC. Aqui está a aplicação cliente, né? Então, vou clicar agora aqui pelo aparelho, né? Vou carregar o Delphi Feeds. Então, isso que você está vendo é a tela do celular, ó, lendo Delphi Feeds, né? Vou carregar aqui Embarcadero Blogs, tá? Então, isso que você vai ver aqui são os últimos posts, né, no blog da Embarcadero, tá? E agora vamos fazer o mesmo, enviar para o iPad. Então, a mesma aplicação agora, fazendo deploy para o iPad. Eu vou ativar aqui um recurso para
permitir mostrar, assim como estou mostrando o Android para vocês na tela, permitir mostrar o iPad. Então, vamos lá, vou carregar aqui o Reflector, né? Esse é um recurso para refletir a tela do iPad no macOS. Vou ativar o Bluetooth, conectando aqui o Mac. Muito bem. Deixa eu botar a aplicação para compilar e fazer o deployment. Então aqui já está conectado. Eu vou fazer o espelhamento da tela. Vou voltar lá para a tela do Mac. Acho que a gente já vai ver a tela do iPad. Então tá aí. Vocês estão vendo agora. É o iPad, né? Então nós vamos ver a mesma aplicação sendo enviada disponível no iPad em alguns segundos. Está carregando. E aí você tem o mesmo client, porém com os efeitos visuais do iOS. Então vou carregar aqui o Delphi Feeds, tal qual. E vou carregar o Embarcadero Blogs, tal qual. Então você tem a mesma aplicação. E veja, hardware totalmente distintos, inclusive em tamanho. Nós estamos falando de um Android, que é um telefone, um celular, um smartphone, e um tablet da Apple, um iPad. Ok? Então, dois devices, dois dispositivos totalmente distintos, uma aplicação nativa Delphi rodando em ambos. É muito interessante, né? Então esse é o nosso novo suporte a REST, né? Como você pode ver, uma grande quantidade de coisas novas nessa release, além do próprio suporte Android. Então em REST agora suportamos chamadas assíncronas, suportamos os mecanismos de autenticação padrões de mercado, suportamos live binds para REST, para JSON, realmente muito, muito interessante, e isso daqui é só o começo. Então, é isso sobre REST. Nós vamos agora ao vivo, com a participação do Tertius, do Kelvin, vamos às perguntas e respostas, vamos falar de Embarcadero Conference, que ocorre logo mais em 31 de outubro, e vamos também falar de promoções, como é que você faz para adquirir o XZ5 ou para fazer upgrade, quais são as opções que você tem, como é que você faz para ter a ferramenta que você viu aqui hoje em suas mãos. Então, vamos lá, ao vivo, com o pessoal da Embarcadero.